Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. It's forever. Olá, querido ouvinte da VFM, você que está me assistindo pelo YouTube também, que está começando o podcast dos Empreendedores Radicais. Eu sou o Rafael Almeida e vou estar conduzindo esse programa, esse evento online, esse encontro abençoado a cada semana. E você vai poder ouvir aqui pela VFM aos sábados das 16 às 17 horas ou pelo YouTube Rafael Almeida Play, tanto ao vivo quanto depois vai ficar tudo gravado. E eu tô aqui, o alvo é sempre levar uma palavra de Deus, um testemunho, algo para edificar a sua fé e para te levar a desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para você. E você sabe, Deus ele tem planos para nós, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem sonhos. E a Bíblia diz que são grandes, não são pequenos. Porém, às vezes a gente não conhece quais são esses planos e por isso mesmo que às vezes ouvindo um programa como esse, ouvindo um testemunho, você pode ser ativado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o alvo desse podcast. E hoje, para estar comigo aqui, eu trouxe a minha querida amiga, irmã, mulher de Deus, abençoada, e falo sempre muito bem a respeito dela, não só pela frente, mas pelas costas também. Sempre dando bom testemunho a respeito dela, principalmente do coração quebrantado que ela tem, e que por inúmeras vezes a gente começa a conversar rápido, os olhos dela já ficam ali cheios d'água, e o tanto que é nítido ver quanto para ela é sensível, né, a presença de Deus. E eu estou aqui com a Lilian Machado, da Lilian Gift, uma amiga, irmã abençoada. Seja muito bem-vinda nesse podcast, minha querida. Então, quero agradecer, pastor, pela confiança, né, pelo privilégio de estar aqui hoje falando. Bom, pessoal, eu sou a Lilian, da Lilian Gift, né, e é uma honra muito grande para mim estar aqui hoje contribuindo, né, falando desse testemunho, né, que é a minha vida. Então, estou muito feliz por isso. Amém. E algo que é muito marcante na Lília é isso, é que a vida dela é um testemunho. Então, qualquer parte que pedir para contar da história dela vai ser um testemunho de algo que Deus fez, né? Então, nunca conversei com a Lília para ela trazer glória para si mesma, falando assim, é porque eu sou boa, eu sou fera, eu entendo tudo, eu domino, eu resolvo. Não, é sempre o que Deus faz. Então, Lília, a primeira coisa que eu quero te perguntar, e para que esses ouvintes e internautas nos acompanham aqui nesse podcast, eles possam saber quem é a Lilian Gift na fila do pão, quem é nessa história, na família de Deus, quem é a Lilian Gift? Fala um pouquinho de você para eles. Eu quero me apresentar, né? Eu sou Lilian Machado, da Lilian Gift. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? Que é o Felipe e a Maria Antônia. E quem sou eu, né? Eu sou a improvável, gente. Eu sou aquela que tinha tudo para não dar certo na vida, né? Mas que a graça de Deus me alcançou, né? Eu sempre falo assim que, às vezes, pastor, eu olho para tudo isso que está acontecendo na minha vida hoje, eu, às vezes, não acredito, né? E eu fico pensando, gente, como assim, né? Como pode uma pessoa como eu, né, que veio de família muito pobre, né, família simples, daqui e hoje, de Goiânia mesmo? Isso, eu sou goiana, né, do pé rachado, né, como se diz, né, os goianos aqui, eu sou goiana, nascida aqui, e Deus levou minha marca hoje a nível Brasil, né, então hoje eu vendo sofisticação, eu vendo decoração, então, e eu que vim de um lar tão simples e humilde, né, e hoje eu posso levar essa sofisticação para as pessoas, eu falo assim que é através da minha fé mesmo, né, estava até conversando com o senhor antes, né, de iniciar aqui, e falando mesmo por que Deus me escolheu para ser empresária, né? E aí um pouquinho conversando com o senhor, eu pude, assim, sabe, a gente ligar, assim, uma lâmpada, dizer assim, realmente, eu tô aqui hoje por um propósito, né? Eu sou Aleluia. Empresária por um propósito, né? E porque eu acredito, o pastor Rafael, que Deus, ele poderia escolher qualquer uma outra pessoa para ser aquilo que eu estou sendo. Mas por que ele me escolheu?
para que eu possa transbordar na vida daqueles que estão comigo, né? Aleluia. Você entendeu Então, tudo. Então, hoje eu vejo, assim, o medo que o empresário tem de crescer, né? A zona de conforto, né? A zona quentinha, né? Aquela zona que você chega, que eu cheguei, né? Que não foi fácil, né? O começo não foi fácil. Hoje... Tem quantos anos que você empreende? Que nasceu a Lilian Gift, e antes disso você já empreendeu em outras coisas? Conta um pouquinho dessa trajetória. A história, um programa não daria, né? Eu vou só pincelar, nós, eu vou só pincelar aqui um pouquinho. Bom, a minha empresa, ela tem 20 anos, né? Ela tem 20 anos com o mesmo CNPJ. Eu comecei muito de baixo, pastor, mas muito de baixo mesmo. Eu comecei vendendo alho e cebola na rua. Uau! Né? Eu comecei a empreender, né? Se você Isso tá falando, eu já não sabia dessa história. Você tá falando em empreender, eu comecei empreendendo assim, né? Com quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. Nossa. Né? Eu tinha 13 para 14 anos e eu já deslumbrava essa questão de vender, de comercializar, né? Então eu comecei aí e fui mudando os produtos, né? Fui dando um upgrade nos produtos. Depois de alho, o que você foi vender? Ai, pastor. A escala é muito grande, sério, né? Se eu for já vendeu de tudo. Se eu for contar aqui, sempre eu brinco. Gente, eu brinco com isso, tá? Isso aqui é só uma brincadeira informal, que a gente tá aqui no papo, né? Meio que informal. Eu só não roubei, matei e prostituí para ganhar dinheiro. O resto... Você vendeu mesmo. O resto eu já fiz. Então, assim, hoje, as pessoas, às vezes, elas se envergonham de falar daquilo que elas foram. E eu não tenho vergonha alguma. Eu tenho muito orgulho. Então, quando eu chego para um colaborador meu para ensinar algo para ele, e é muito bom isso, eu acho que isso falta um pouco no empresário de hoje. Eu explico para ele como fazer, porque eu já fiz. Então, eu tenho mais autoridade nisso, né? Então, eu vim de baixo. Então, eu sempre falo assim que eu preciso muito ter a humildade de não esquecer de onde eu venho. Então, sempre, né? O senhor conhece meu galpão, o senhor sabe que é uma experiência visitar a Lilian Gift, né? Inclusive, eu aviso para você, marido, se você for lá com a sua esposa, você se lascou, filho. Você vai... Porque sua mulher sonha com tudo que tem lá na Lilian Gift. É impressionante. E a gente tem um slogan lá, né, pastor? Vendemos sonhos, né? Pois é. Literalmente, eu vou lá com a minha esposa, é angustiante pro homem. Por quê? Porque a mulher vem com aquele zoinho assim, né? Ai, é do meu sonho ter um negócio desse. Aí você que ama, bobo, você vai realizar o sonho da mulher. Só que aí você vai enchendo o carrinho. Então hoje, assim, quando as pessoas elogiam muito o nosso espaço, porque estar no galpão da Lilian Gift é uma experiência, não é visitar uma loja, né? Hoje a gente recebe elogios, assim, de pessoas que são de fora, até mesmo de fora do Brasil, que já viu bastante lojas conceituais, lojas de decoração, mas a nossa proposta é mesmo fornecer essa experiência. Então, esses elogios, eles vêm muito, né? Eles acontecem em frequência. E eu sempre lembro, eu falo assim, é Deus, né? Existem coisas, pastor, assim, que eu gosto muito de testemunhar. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa de São Paulo, um pessoal de um grupo, e nós estávamos conversando sobre isso. Aos sábados, quando eu chego na porta da empresa, que eu vejo 200 carros na porta... Não, lotado. Eu já fiquei para fora. Sério, eu já fui lá e não me deixaram entrar. Falou, não tá cabendo, você tem que esperar aí. Espera no carro, lá no ar-condicionado, daqui a pouco eu te chamo. Por conta do controle de pessoas. Do controle de pessoas por causa do lockdown, essas por causa da pandemia. Mas assim, eu não acostumo, gente, assim, sabe? Eu chego e vejo tudo aquilo e eu falo, gente, isso é favor, isso não é normal, né? Então... por incrível que pareça, eu me emociono todas as vezes que eu chego. Eu não acostumo, eu não acho isso normal, pastor. Então, quando eu chego Você lá... não familiarizou com a bênção de Deus, é isso. Você não trata por comum, não banalizei comum, ela. não é banal. Não, é uma conquista, sabe? Então, quando eu me deparo com aquele tanto de carro na porta, aí eu falo assim... Meu Deus, o favor de Deus me alcança demais. Aleluia. Né? Então, assim, eu nunca esqueço, pastor, que eu mudei muito o meu modo de pensar e de ter esse entendimento, porque há pouco
pouco tempo atrás, assim, isso tudo era muito pesado para mim, sabe? E eu passei, graças a Deus, a ouvir a palavra do pastor Aloysio, Eita glória! né, da graça, E liberta e mesmo, me né? desconstruiu, pastor, de tudo aquilo que eu vinha trazendo, sabe, de muitos anos comigo. Não que eu não fosse abençoada antes, mas eu associava isso por aquilo que eu estava fazendo, né? E, na verdade, hoje eu vejo que é o puro favor de Deus. Estou num galpão, pastor, que é quase uma quadra, né? Uhum. A gente está em quase 2.000 metros, agora a gente vai ter uma expansão, agora para 2022. E é um local, as pessoas não passam na Lilian Gift, as pessoas vão até a Lilian Gift. Atravessa a cidade, vem de outras Atravessa cidades. a cidade. Então, Vem de fora, gente. Eu já encontrei com gente lá do interior do estado, até de outros estados. Sim. Então eu vejo assim que foi muito favor de Deus mesmo, sabe, pastor? E assim, eu sou muito grata a ter esse entendimento e não puxar isso para mim. Né? Claro, a gente está sempre, às vezes eu troco uma ideia com o senhor, né, que o senhor cuida de empresários, né, o senhor tem uma vasta experiência, e a gente troca a ideia, porque, olha, ser empresário com temor de Deus não é a mesma coisa de você ser um empresário dinheirista, né? Hoje a gente está falando sobre isso, né? E a gente sempre está buscando inovação, né? A gente está sempre melhorando, mas sempre sabendo que a gente está debaixo do favor de Deus. Amém, E essa amém. confiança, ela é plena e total nele, né? Isso Amém. me impulsiona, isso faz eu acreditar no nosso país, acreditar na nossa moeda, né? Acreditar nesses tempos difíceis. E é isso, a gente está, assim, totalmente entregue a essa fé mesmo, sabe? Amém. Isso já me dá o gancho aqui para uma outra pergunta que eu acho que vai ser importante para quem está nos assistindo. Todo mundo passa por crises. Todo mundo. Com certeza. Crises eu são tenho cíclicas, muitas pra né? contar. Crises são cíclicas. Sim. A grande questão não é se vamos passar ou não, é quando apenas, porque elas vão vir, é normal. Sim. Mas é como que nós iremos passar por elas, né? Então eu quero que você libere do seu coração algo poderoso para ajudar quem está ouvindo agora e está passando agora por uma crise. Como que a Lilian enfrentou as maiores crises da vida dela? Nós temos, assim, agora recentemente, posso dizer que foi uma crise, né? Foi uma crise mundial, essa agora da pandemia, mas eu tenho outras crises, tem várias outras crises, né? Do passado, crises de verdade, pastor, ao ponto, assim, de não ter condição de entregar o vale transporte para a equipe, né? Trabalhar. Foram crises muito sérias, crise de pagar juro e tudo mais, mas quando você se posiciona a dependência verdadeira de Deus, quando você tem a sua identidade reconhecida de quem você realmente é e que você sai daquela questão do padrão de ter que fazer aquilo para acontecer melhores resultados, é só depois que você liga essa chave que você consegue passar por essas crises, sabe? Então a minha empresa hoje, pastor, eu falo isso, não falo isso com orgulho, tá, gente? Eu acho que cada um vive uma realidade, né? Eu também tive meu tempo onde eu tive que fazer algumas coisas para sobreviver, tá? Teve que dar seus pulos. Eu tive que dar meus pulos. Chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Pronto, eu falo assim, ó, trancar a gaveta e jogar a chave dentro, né? Mais ou menos por aí. Eu já tive que fazer isso, mas nessa época eu estava segurada na força do meu braço, sabe? Aquela fala assim que o empresário ele não consegue sobreviver se ele não sonegar imposto. Né? Muita gente quer nisso. É uma fortaleza na mente de muitos, na verdade. É que o próprio inimigo planta, né? Então, assim, eu sempre brinco, eu falo assim, como você tá no super simples e quer crescer? Né? Porque no super simples você paga menos impostos. Mas tem um limite. Não tô aqui como consultora tributária, mas eu tô aqui com a minha experiência de vida que eu vivi isso, né? Então você vai ajustando, porque o fechar disso tudo é tentar entender que você consegue sim pagar os seus impostos, Amém. Que você consegue sim beneficiar a sua equipe, né? Você consegue, né? Porque essa matemática, gente, eu tô falando aqui como empresária do reino, tá?
Esse é o alvo. Tá, então, assim, quem tá me escutando aí, às vezes fala assim, não é uma Mulher Maravilha, não. Eu tô falando de coisas que eu passei, eu tenho vai fazer 21 anos de empresa. Então, eu falo com propriedade, tá? Eu não falo mirabolante, né? Uma coisa assim, que você não viveu. Não, eu vivi isso. E olha, a partir do momento, é um posicionamento, sabe, pastor? Que você Uma decide. firme decisão que você toma e Porque vai não em tá frente. com você mais a decisão, entendeu? Não tá com você mais decisão. É igual aquela passagem, né, do rei, né, que a Esther fala, né? Se sucumbir, sucumbiu, né? Se padecer, padeci. Se padecer, padeci. Então, eu fiz dessa forma. Então, eu estava cansada de viver medianamente, né? Então, o senhor perguntou como fazer, se posicionando. Sabendo quem você é e por que você está aqui. Porque Deus me fez uma empresária, entendeu? Então, eu comecei a alinhar as coisas. E deixei, e parti mesmo para essa palavra mesmo. Se der, deu. Então, se não for, não quero assim. Então, hoje a Lilian Gift é uma empresa que não vende um copo. Se eu te dar um presente, vai ser com nota fiscal. Então, ela passou a não sonegar, ela passou a ter uma visão diferente do que é realmente o que o colaborador significa para ela. O que essa pessoa, né? O que eu vou representar no currículo dessa pessoa, né? Então, assim, o que a Lilian transformou a vida daquele colaborador que está lá? Então, como eu passo pela crise? Tendo a certeza de quem eu sou e para que eu vim, né? E por que Deus me deu essa oportunidade de ser empresária? Por que, né? Então... E uma coisa interessante para você que está assistindo, importante eu reforçar isso com você. A gente passa por situações na vida que a gente, claro, não queria estar passando. Crises, momento de aperto, de ter que tomar decisão, escolher o que vai pagar. Porque o ideal, claro, é pagar tudo, sempre. E comprar, adquirir, aumentar patrimônio, viajar e tudo isso. Mas tem momentos que a gente vai passar por crises. Sim. E aí, nesse momento, qual que é a tentação que a gente tem? É de questionar Deus. Por quê? Por que o Senhor está deixando eu passar por tudo isso? E aí você começa a questionar o amor de Deus por você. Se Deus me amasse mesmo, eu não estava enfrentando essa situação. Então você percebe, isso tudo, eu sempre falo, isso tudo está ligado com a imaturidade do amor. Quando você não é maduro no amor de Deus ainda, e não sabe o quanto você é amado, as circunstâncias é o que servem para você para medir o tanto de amor que você tem. Então, se tá com o dinheiro na conta e as contas estão pagas, Deus me ama. Mas se eu tô numa crise e não consigo pagar, Deus deixou de me amar. Meu Deus. Mas, mas quando você tá medindo o amor de Deus baseado nas circunstâncias, eu quero te falar, você é imaturo no amor. Então, você tá aí me assistindo, eu quero te dar essa dica. Não use nada como régua para medir o amor de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não vai provar nada mais para você. O que ele tinha para provar, ele já provou. Ele já deu Jesus por você. E o senhor sabe que o senhor está falando uma coisa muito importante aqui, que me fez lembrar de algumas situações que eu passei. Gente, porque eu passo por situações até hoje, né? De tomada de decisão. Mesmo faturando milhões, com muitos funcionários, com tudo Sempre. Isso, ainda tem crise? Pelo contrário, elas aumentaram de Claro. níveis, como se diz o pastor Aloysio. A bênção vem junto com as perseguições, né? A bênção nunca vem sozinha. E muitas vezes eu passei por isso que o senhor está falando aí, e quanto essas coisas colaboraram para que eu pudesse crescer, tanto espiritualmente quanto pessoa, como empresária. Então eu sempre brinco, pastor, que depois agora da pandemia, gente, eu vendo supérfluo, né? Eu pensei, acabou ali, bateu ali o primeiro martelo em março, né? Na pandemia, eu falei assim, pronto, acabou, porque isso aqui as pessoas vão comprar comida para comer, né? Bom, não, o povo tava desesperado atrás de papel higiênico. Então eu imaginei, uau, e minha filha, passou de 15, 14 anos, ela falou assim, mamãe, vai estourar a mesa posta, vai estourar a decoração, porque as pessoas vão voltar para casa, né? E eu olhei nela e disse, amém, né? E realmente, a gente cresceu 60%. Clara, profética. Uau! 60% a gente cresceu. Que é isso? Mas o que eu aprendi com isso? Que às vezes vêm as crises não porque elas querem nos... isso faz parte do processo, não para nos derrubar,
Mas não, Deus falando assim, ó, sai um pouquinho aí que eu quero te mostrar, né? Uhum. Que eu quero andar com você sobre as águas. Então, assim, nunca, assim, sabe? Eu às vezes passei por momentos muito difíceis, pastor, muito difíceis, que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Pelos detalhes e tudo. Mas eu sempre, assim, perguntei assim, pra quê? Eu nunca perguntei por quê. Pra quê? E esse pra quê, Poderoso isso. e esse pra Muda quê tudo. me projetou. Esse pra quê me fez eu ter fé pra pisar onde que eu jamais poderia ter pisado, né? É porque quando você questiona o porquê, você quer saber a razão, né? Agora, quando você questiona o porquê, você quer achar um culpado. Sim. Mas o pra quê é o propósito. Porque São Deus coisas é bom, distintas, pastor. Deus é bom e Deus, ele então, tá em vez de pronto. você ficar procurando culpado para passar por isso, por que você está passando por isso? Não, é para quê? O que o Senhor quer me ensinar? Qual que é o propósito por trás disso? Isso é poderoso. É o seguinte, você que está aí nos assistindo, a gente tem que ser muito dinâmico, é um formato de podcast. Nós vamos vazar agora, nós vamos dar um intervalo, você vai no banheiro, você vai comer um negócio aí, você vai aproveitar o intervalo, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Mas não perde não, gente, pelo amor de Deus, não desconecta e vai mexer com um seriado Netflix, não. É só o prazo de você comer um negócio no banheiro, a gente já volta, vamos pro intervalo, tamo junto, podcast Empreendedores Radicais para gerar fé no seu coração. Testemunhos do favor de Deus no negócio. É isso que você vai receber aqui, tamo junto. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. It's forever. Aleluia, estamos de volta no podcast dos Empreendedores Radicais. Eu sou o Rafael Almeida, estou aqui para abençoar a sua vida, estou aqui para gerar fé no seu coração, para você viver coisas grandes no Senhor. Então você que empreende, você tem que fazer isso debaixo do favor. E eu quero trazer aqui a cada semana nesse programa abençoado uma pessoa que vai testemunhar o favor de Deus nos seus negócios e em toda a sua vida. E hoje estou aqui com a Lília Machado, que é lá da Lilian Gift, que já está contando um pouco da sua história. Se você perdeu a primeira parte, você tem que voltar o vídeo aí e assistir depois, se você chegou agora. E quem está ouvindo na rádio vai ter que assistir pelo YouTube depois do programa completo, lá no Rafael Almeida Play. Mas vamos lá, Lília, outra pergunta que eu quero te fazer aqui, que a gente estava falando a respeito de como passar pelas crises, como enfrentar pelas crises. Mas você sabe, uma grande luta na vida das pessoas, e elas não contabilizam isso, elas acham que os maiores testes são no período de escassez. É o teste para você conseguir crer, né? O teste para você conseguir acreditar que Deus vai mudar a sua vida e tal. Mas eu quero te saber, como é o teste do lado de lá, do lado da prosperidade? Você concorda com o meu entendimento de que o teste da abundância é maior do que o teste da escassez? Porque no meio da abundância dá a impressão que a gente não está precisando mais de Deus, ele já fez tudo que tinha que fazer, agora deixa que eu toco minha vida daqui para lá, e aí você meio que desconecta, né? Não está precisando de milagre e você vai vivendo. Mas me fala como que você lida agora, não com a crise da escassez, mas com a crise da abundância. Ou isso nunca foi crise para você? Uau! Na verdade, é uma responsabilidade, né? Muito grande, de quando você alcança um patamar, né, de prosperidade, quando você já é próspero, vem a grande pergunta, que essa crise, gente, ela é muito real, né? E eu vivo ela nesse momento, Aleluia. né, pastor? Eu compartilhei com o senhor, né, a respeito, e eu vivo esse momento, assim. Bom, e agora? É só isso, né? E agora? Passei por a crise, não tenho dívidas, sou tranquila no meu fluxo de caixa, eu tenho um posicionamento bom aqui na cidade e também a nível Brasil, que também, não falei também que eu tenho a importadora, né? Uhum. Que eu importo da Índia e da China. Pois é, e não é pouco não, né? Então, assim, e agora, né? É só isso mesmo? Aí, gente, vem aquela pergunta, né? Por que Deus me fez empresária? Para que eu possa transbordar. E eu não posso transbordar se eu não tiver a mentalidade do reino, né? Aleluia. Porque tudo isso vira um gasto, tudo isso vira uma vaidade, pode-se dizer assim, né? Porque tá fazendo, porque tá
com abundância? Não, essa pressão, essa crise, ela é real. O senhor fez uma pergunta assim, muito pertinente e é o que eu vivo hoje, né? Então, como eu vou fazer diferença na sociedade, com os meus irmãos, até mesmo, né, pastor, com os meus familiares, né? Será que Deus me prosperou só porque eu sou boazinha ou eu usei mais a fé? Não, então, essa questão, quando você chega nesse patamar, é aquela coisa assim, ó, eu preciso prosperar mais. Não posso parar. Eu não posso parar. E eu associava isso antes com, vou chamar a palavra ganância, que dinheiro nunca é pouco, mas não é nada a ver sobre isso. Não tem nada. E, gente, quando você descobre essa chave, você fala, uau, eu tenho que prosperar como uma gratidão a Deus, como um transbordar na vida do meu próximo. O que que eu posso, por que eu vou crescer? Tá, eu vou crescer porque eu preciso de transformar as pessoas que estão ao meu redor. Isso. E não só ao meu redor, mas de repente eu contribuir com algo que está tão longe de mim, mas que eu posso, porque você só dá aquilo que você tem. Então por que eu preciso transbordar? Por que eu preciso de prosperar? Para que essa vontade de Deus seja cumprida na minha vida, que é contribuir, que é transbordar, que é transformar a vida das pessoas, né? Então, eu tô nessa fase, pastor, de ter esse entendimento, sabe? E isso tá muito claro para mim. E que dinheiro já não é mais a questão, sabe? Não tem mais tanta importância assim. Ele é consequência daquilo que eu tô fazendo. E esse crescimento, muitas pessoas acham, né, que não tem esse entendimento do reino, que pode ser uma vaidade, né, de ser a maior, de estar faturando de mais dígitos. mais. Mas você só pode contribuir. Às vezes, você tem tanto desejo no seu coração, porque é tão precioso você ter alguém que tem acesso a você e você vê uma necessidade de poder contribuir, mas você só faz isso se você tiver dinheiro. Isso. Se você não tiver dinheiro, você não vai fazer, você fica só no desejo, né? E aí, quando você vai para a Bíblia, você tem um segundo, né? Você tem um primeiro e o segundo maior mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como que eu amo meu próximo? Meu próximo é meu funcionário, meu próximo é um familiar, meu próximo é alguém que não é o próximo meu, mas que chega até mim, ele já é o meu próximo, eu posso transbordar na vida dele, né? Então, tem muita coisa que está no meu coração, né? No nosso coração, meu filho tem um projeto muito lindo de uma casa, né? De profissionalizar jovens, né? Uau. É tudo beneficente, com pessoas, com artistas. E o Filipão, para quem não sabe, é um artista, né? Além de ser ali junto com você na administração da empresa, né? E tem um braço direito importante no negócio, muito. Mas ele é artista, mano. O cara é top. Arte Felipe Machado, né? A arte dele fala sobre sentimentos, fala sobre histórias de vida. E ele tem um projeto muito lindo, né? E eu, nós como empresários, né? A gente quer fazer muito. Então, como que eu posso fazer? Como eu posso ser, assim, fazer diferença na vida das pessoas se eu tenho condição de ter dinheiro, gente? Então, dinheiro, aquela brincadeira, dinheiro move o mundo? Sim, precisa. E o povo de Deus, pastor, precisa de cada vez mais ser prósperos. Preciso. Deixa eu fazer um parêntese aqui que eu acho que é importante, é relevante, porque você sabe, no primeiro bloco ali ele falou disso, né, de que às vezes você vai ser abençoado e vai ser perseguido. Às vezes é só, raramente assim, só todas as vezes. Só todas as vezes, né? Por quê? Porque tem pessoas que não dão conta, infelizmente, de se alegrar com você. E ela fica amargurada, ela fica com inveja, ela fica te perseguindo, ela fica te atacando, porque ela é maldosa. Ela tem dentro de si essa questão de que ela não consegue atribuir favor de Deus sobre a vida de alguém. E ela coloca assim, tá prosperando porque deve ter feito alguma coisa errada, porque certeza. Ela não entendeu quem ela é ainda, na essência. E aí ela, né? como ela não consegue desfrutar do favor de Deus na vida dela, ela não acredita que os outros desfrutam. Sim. Então ela acha que a pessoa
tem o que tem porque roubou, porque enganou, porque fez alguma coisa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas pessoas abrem mão de prosperar para não ser perseguido. Sim. Então toma uma decisão, eu vou ser medíocre, eu vou ficar na posição que eu tô, vou estacionar aqui, porque eu não quero ser atacado, não quero ninguém com inveja de mim, não quero ser perseguido. E aí não vive o propósito, né? E aí o problema é porque quando você faz isso, você toma a decisão de ser medíocre. Eu tenho falado muito disso ultimamente, o Seminário dos Empreendedores Radicais está acontecendo hoje, inclusive, nós estamos no meio dele, é para esse alvo de tirar as pessoas realmente dessa posição da mediocridade. Eu sei que a palavra medíocre ela é muito ofensiva, né? Você chega, querido, você é tão medíocre. Sim. Nossa, que horror. Sim. Mas medíocre significa estar na média. E estar na média, para alguns, é elogio, porque é tudo que ele queria na vida. E tá tudo certo. Ser uma pessoa equilibrada, tá tudo pago, as continhas, não tá sobrando, mas também não tá faltando, tá tudo na média, tá tudo beleza. E não tá errado. Se você quer isso pra sua vida... São escolhas, né, pastor? São escolhas. Se você fez essa escolha, fique em paz com ela e Deus também respeita ela. Deus não vai te obrigar a viver uma vida extraordinária. Você quer viver uma vida na média, você pode. A Bíblia fala, né, pastor, que uns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legumes, né? Mas não pode ficar criticando um ao outro. Sim. Que você vai cuidar da sua vida, como diz o Pablo, que é engraçado. Tá lá bem claro, né? Tá lá então, em Romanos bem claro. Aquele que come, não condena o que não come. Aquele que não come, não condena o que come. Sim. Então, a grande questão está literalmente em você tomar a sua decisão e ficar em paz com ela. E qual que é essa decisão que eu oro para que você que está nos assistindo tome? É de não querer viver na média, mas de desfrutar de uma medida maior. Por quê? Porque quando você entra nessa medida maior, não é só você que vai ser beneficiado. Você vai beneficiar, igual a Lília fala inúmeras vezes aqui, ela já falou isso, a palavra transbordar. Então essa questão de transbordar que é isso, porque né? é uma promessa de Deus para nós. Ele vai te dar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Uau, amo essa Ou palavra. seja, você recebe uma medida de favor que vai abençoar você e quem está perto de você, porque vai transbordar de você para eles. Se não for assim, não é transbordante. E aí você não vive o propósito. Daí você também não tem perseguição. Isso. Né? Porque não é nada, pastor, sobre mim, sabe? Quando a gente recebe muito elogio, fala, uau, eu vi de onde você saiu. Eu conheço seu pai e sua mãe. Uhum. Eu sei que não teve... Eu lembro de você vendendo alho na rua. Sim, então assim, e você, nossa, né, fulano teve as melhores faculdades, né, estudou, teve MBA, fez pós-graduação, e você, que não era para ser nada, agora você é empresário, emprega quase 100 pessoas, né, como assim? E eu falo, eu ri, dou risada, pastor, de verdade, sabe, eu dou risada, eu falo, gente, não é nada sobre mim, é sobre ele, Isso. sabe? É sobre ele. Então isso queima muito meu coração, essa pergunta que o senhor fez aí anterior, voltando nela, por que isso queima no meu coração? Porque chega um momento que você fala assim, gente, se não é sobre mim, é sobre ele, então eu preciso de jorrar isso, né? Eu preciso de fazer diferença na vida das pessoas. Então eu sempre falo, não, tá tudo certo, não é comigo, não é Deus. É Deus. As pessoas às vezes ficam até um pouco chateadas comigo, porque as pessoas falam assim, como é que você começou? Como é que foi tudo? Mas como é que foi essa ideia desse galpão? Como você consegue trazer tanta gente aqui? Aí eu dou risada, eu falo, gente, é Deus. Sabe? De verdade, pastor, assim, algo que não me envaidece, não sobe, né? É pura ação de fé. Amém, né? Amém. Eu quero finalizar esse bloco, vamos dar o último intervalo e depois a gente volta no último bloco. Mas eu quero finalizar esse bloco fazendo um desafio para você. Tcharam, segura aí agora, você vai ser desafiado a fazer algo. Você sabe, eu tenho ministrado muito esses dias a respeito do poder de multiplicação que Deus tem. Deus é um Deus que multiplica. Em toda a Bíblia você vê Deus multiplicando em todo o tempo, tudo. E ele cria aquilo que ele cria com o propósito de multiplicação. Então ele cria o homem, qual que é a primeira coisa que ele fala a respeito do homem? Quando ele fala com o homem, a Bíblia diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. E aí ele criou antes disso a natureza, os animais e tudo com o potencial de multiplicação. Uma vez que você entende que você então é filho de um Deus multiplicador, o que você tem que fazer?
ser alguém que multiplica aquilo que ele colocou na sua mão. Então, uma vez que você multiplica o que ele colocou na sua mão, e você vê isso na parábola dos talentos, e que não tem ninguém que não tenha nada na mão para ser multiplicado. Tem o que recebeu 5 talentos, tem o que recebeu 2 talentos e tem o que recebeu 1 talento. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 multiplicaram, mas o que recebeu 1 enterrou. Agora presta atenção, olha aqui para mim, na bolinha aqui, ó. Você tá aí, eu tô te desafiando agora. Você vai escrever agora, e onde você está, você vai escrever o que é que tem na sua mão hoje, que pode ser multiplicado pelo Senhor. O que ele colocou? Qual que é o tamanho da sua empresa, quantos funcionários você tem, quanto você está faturando, qual que é o salário que você tem, o que é, quantos filhos você tem, quantas células, quantas igrejas, qualquer coisa, tudo que você tem na mão hoje, que diz respeito a você. Eu quero que você faça uma lista disso agora. Nós vamos ter um intervalo agora, nesse intervalo você vai fazer essa lista, certo? Agora eu quero te falar algo, presta atenção, Deus não é um Deus de adição. Ele é um Deus de multiplicação. Ele não vai adicionar um pouquinho a mais. Ele não vai adicionar 5%, 10%, 20%. Ele vai multiplicar. É o dobro, é o triplo, é 10 vezes mais. E como a Bíblia diz, é 30, 60 e 100 por 1. E aí, depois do intervalo, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você a respeito disso. Então não sai daí, vai fazer a tarefa agora. Se for para ir no banheiro, vai rápido. Aí você volta e vai fazer a tarefa. Você vai anotar tudo o que está na sua mão para ser multiplicado. Vamos para o intervalo. Esse é o podcast dos empreendedores radicais. A gente já volta. Top, tamo junto. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. It's forever. Estamos de volta, podcast dos empreendedores radicais. Eu sou o Rafael Almeida e eu estou aqui para ser bênção na sua vida, para ativar sua fé, para que você cresça, avance, multiplique e desfrute de tudo que Deus tem para você. E eu estou aqui hoje com a Lilian Machado, lá da Lilian Gift, que está compartilhando testemunho conosco, que tem sido uma grande bênção. E nesse último bloco agora, principalmente para quem está participando do seminário dos empreendedores radicais agora, que está sendo uma grande bênção e que está só na metade, ainda tem muito mais para acontecer, vai ser um negócio poderoso, sobrenatural, e eu estou aqui dançando para um lado para o outro, vai ser um negócio cada vez melhor. Agora presta atenção, antes de terminar o bloco eu fiz um desafio para você, uma tarefa, creio que você fez isso aí na sua casa, onde quer que você esteja, de relacionar tudo que tem na sua mão que Deus vai multiplicar, tudo. Quanto que você fatura, quantos funcionários você tem, quanto que você está vendendo, quanto que você está ganhando, qual que é o salário que você tem, qual que é a retirada, quantas células, quantos membros na sua célula, no seu discipulado, quantas igrejas, tudo que está na sua mão, quantos filhos e tudo. Aí você fala, não, filho não, calma, já tenho muito, não estou querendo ter mais não. Mas daí Deus vai te dar netos, aleluia. Mas você sabe, a palavra que eu tenho para te dar é o seguinte, e eu falei aqui no intervalo, falei para a Lília, essa palavra, isso é profético para ela. Amém. Isso é o que Deus está falando para ela hoje, mas também para você que está aí nos assistindo. Eu falei desse Deus multiplicador. Deus multiplica, ele é assim, faz parte da natureza dele. E tudo que ele cria tem um potencial de ser multiplicado. Agora a grande questão é que a promessa dele para nós é que ele vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. A grande questão é se nós vamos chegar até a 100 vezes mais. Por quê? Porque muitos, presta atenção, estou falando para você que está aqui me assistindo agora. Muitos de nós já ficamos extremamente felizes e satisfeitos com 30 vezes mais. E aí você olha e você fala, não, gente, 30 vezes mais já é um negócio poderoso demais. Tá bom. E alguns chegam em 60 e falam, 60 vezes mais, que coisa maravilhosa. Mas por que não chega no 100? Porque acomoda antes. Mas, dona Lilian Machado e você que está me assistindo, a plenitude de Deus é o 100 vezes mais. E a Bíblia diz que na vida de Isaac, quando ele semeou em tempos de crise, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. Agora o colher 100 por 1, talvez você nunca parou para atinar isso. Talvez você está imaginando que ele plantou uma semente e colheu 100. Né? Ele plantou um milho e colheu uma espiga com 100 milhozinhos. Não foi isso não. O que ele colheu foram 100 colheitas em uma. Então ele teve a colheita de 100 anos. Imagina que é um plantio de um ano, que você planta e colhe, e a Bíblia diz que ele colheu 100 colheitas em um ano. Então ele prosperou 100 vezes mais, num período de um ano, ele
ganhou o que demoraria 100 anos para ganhar. E eu quero declarar na vida de cada um de vocês que estão nos assistindo, na sua vida, dona Amém. Lília, não acomode no 30 e nem no 60. Deus tem para você Plenitude. 100 vezes mais. Plenitude. Amém. Plenitude. E você vai desfrutar disso por sua causa, por causa dos seus filhos, dos seus netos, por causa dos seus funcionários, mas principalmente por causa do reino de Deus. Por quê? Porque o recurso na mão de quem tem propósito, ele serve o propósito do reino. E como é você servir o reino? É você estar liberado para Deus te usar da forma que Ele quiser. Então, eu conheço gente, vou finalizar essa partezinha aqui para finalizar ouvindo a Lília aqui nessa última pergunta que eu quero fazer para ela. Mas eu conheço gente que presta atenção. Ele não dizima mais, porque dizimar é um negócio para ele assim, tipo, é o básico do básico. Então ele dá muito mais do que o dízimo. Por quê? Porque primeiro ele nem precisa de tudo que ele ganha, e do que ele dá, assim, ainda o que sobra é muito, e ele não fica fazendo conta para barganhar com Deus. Ele não contribui no reino com essa motivação assim, eu tô dando porque eu quero de volta. Não, eu já recebi tanto, e eu já tentei tanto ganhar do Senhor, que tudo tanto que eu dou, o Senhor me dá muito mais. Então eu nunca consigo vencer. Mas, presta bastante atenção, esse recurso que você aplica no reino, ele vai ser um combustível catalisador para impulsionar a mensagem do evangelho, para alcançar vidas, para mudar histórias. E aí, quando você entra nisso, aí entra na pergunta que eu quero fazer para a Lília. Quando você empreende com foco no reino, o seu foco deixa de ser o dinheiro e passam a ser as vidas, as pessoas, as histórias. Então eu quero te perguntar, Lília, de todo o coração, o que para você é o grande diferencial de um empreendedor com foco no reino? O que para você seria o grande diferencial para falar, eu não sou comum assim como o povo faz no mundo, mas eu faço parte de outra estirpe, de outra nobreza, de outra natureza, e eu tenho favor e tal. E para você, o que seria ser um empreendedor no reino de Deus? Bom, pastor, ser uma empreendedora dentro do reino de Deus é não andar na matemática do mundo. É andar Isso é top. segundo os números de Deus. Porque os números de Deus é surreal, multiplicação dos pães. De 30, dos 60, peixes. 100, meu De Deus. 30, 60, 100? Como assim? Isso nenhuma calculadora científica não vai conseguir fazer. Então, viver assim é ter esse pensamento que é do reino. Porque, sinceramente, no país que nós vivemos, com a carga tributária, com um monte de coisa, ser empresário aqui é uma loucura. Mas a Bíblia fala das coisas loucas, né? Então, para mim, pastor, sinceramente, se fosse para mim ser uma empresária hoje comum, eu não gostaria de ser. Deus me defenderá aí. Eu seria uma pessoa comum, vivendo na mediocridade. Mas mediocridade, o pastor falou agora, é viver na média. Eu não teria grau de perseguição, de exposição, de cobrança, né? Mas eu também não viveria o propósito. Então, hoje, se for para ser uma empresária comum, eu não gostaria de ser. Sabe? Eu queria Passa para outro, né? Abre mão disso. Não quero ser. Porque os números realmente não batem. Eu, Lilian, posso falar disso. Eu comecei sem capital, sem formação, sem entendimento. Eu comecei a analisar, quando eu comecei a importar, pastor, eu não sabia ler uma letra em inglês. Eu tive que aprender, eu tive que me esforçar na raça, sabe? Na fé. Então, hoje, se eu sou o que eu sou, e eu sei que não é nem a sombra, eu sei que Deus tem muito mais, porque eu tenho que ter esse entendimento que o senhor falou, esse conselho que o senhor deixou aqui para mim hoje, e para todo mundo que está nos ouvindo, é realmente com identidade ativada. Só vai viver isso quem sabe quem é. Isso. E é pelo reino. Quem tem plena clareza. Clareza total. Porque, sinceramente, se não for para ser assim, eu não quero. Amém. Se Abro for, mão. eu Isso abro é mão. forte. Se não for para abençoar o meu colaborador, se não for para trazer, estar presente na vida dele, tentando entender as necessidades dele,
para mim poder transbordar na vida daqueles que estão ao meu lado, se for para ser assim, eu não quero, eu abro mão. Se for para viver como todo empresário comum, alguns, claro, todo não, desculpa a minha colocação, mas que a maioria, né, que a média, ela sonegar imposto, deixar de pagar suas obrigações de um modo geral, até para um colaborador, é tirar de quem não pode ser tirado. Então, se for para ser assim, eu não quero. Né? Ótimo. Então, é viver realmente esse milagre, que é saber que tudo isso que está sendo colocado nas minhas mãos não é para mim. É que eu possa realmente, igual uma jarra d'água, né? Você pega uma jarra d'água e vai servir um copo. Então, se você continua derramando, quanto mais você coloca, mais ele vai derramar. Então, se eu cortar isso aí e parar de transbordar, para mim não serve. Então, essa é a minha resposta para o senhor hoje. Que é isso? Segurou aí? Pegou a visão? Quero falar outra coisa para você que está aí nos assistindo. É o seguinte, é importante eu reforçar isso. Você não está entrando em algo passageiro. Não é algo momentâneo, esse mover todo dos empreendedores radicais, esse podcast, esses encontros semanais, as estratégias que Deus nos deu para fazer juntando esses empresários, conectando agora a nível global. E, né, eu já falei um pouco sobre isso, vou falar mais ainda durante o evento, mas eu quero te falar, uma vez que você entendeu que você faz parte de um time, do time de Deus, você joga no time de Deus. Qual que é a certeza que você tem? É que a vitória está garantida. Você não vai perder a partida, nem vai empatar. É vitória certa. Mas quando você entende que você faz parte realmente de uma família, quando você entende que você faz parte de um movimento, que você faz parte de uma comunidade, que você faz parte de um grupo selecionado de pessoas, isso te dá um senso de pertencimento. Agora, o primordial é que não deixa você se sentir sozinho. Então, eu quero te chamar, você que está aí me assistindo pelo YouTube, você que está participando do Seminário dos Empreendedores Radicais, você que está ouvindo pela VFM, eu quero te chamar para fazer parte dessa comunidade celestial na Terra, de empreendedores que focam no reino, de empreendedores que são radicais. Radical contra o pecado, radical contra a mediocridade, radical contra a normalidade da vida. Não, você quer viver o extraordinário, o sobrenatural, você quer mergulhar em tudo isso. Então eu estou te convidando, entra para isso, mas entra de cabeça, com gosto de gás, não brinca não, cai para dentro. Agora a gente está expandindo o trabalho, os grupos vão deixar de ser locais, vão ser grupos globais e você vai ser conectado através do network, é uma chave poderosa. Network é um negócio que vale mais do que dinheiro. E você vai ter oportunidade dentro dos empreendedores radicais de se conectar com pessoas no Brasil e no mundo. Então valoriza isso. Não trate por comum isso. Por quê? Porque é um mover da parte de Deus. Porque Deus decidiu nos elevar de patamar agora no desfrute de uma nova medida de prosperidade, de unção, de sabedoria, de generosidade, de investimento no reino, de intensidade e intencionalidade em tudo aquilo que a gente faz. Seremos extremamente intencionais em crescer, em prosperar, em avançar. E quebrar tudo, vai ser um negócio poderoso. Então eu tô te convidando, participe disso. Você tem que se inscrever, você tem que participar disso, você tem que participar dos grupos, você tem que estar conectado comigo, você tem que estar me seguindo para saber as novidades. Então se inscreve aí agora no canal Rafael Almeida Play no YouTube, me segue no Instagram também, Rafael Almeida Play, para que você esteja por dentro de tudo que a gente está fazendo. Lá na bio do meu Instagram tem um link de cadastro para você participar dos Empreendedores Radicais, para você poder estar nos grupos globais, para você estar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Mas, para encerrar, quero pedir agora para a Lília, olhando para a câmera, Lília, falando para todo mundo que está te assistindo agora, né, e quem está te ouvindo pela rádio, ouvindo sua voz, fale para eles o que eles podem crer que Deus vai fazer na vida deles. Libera uma palavra profética. Deixa explodir o seu coração para liberar fé no coração desse povo agora. Amém, amém. Então, quero deixar aqui para vocês uma coisa que me moveu muito nesses últimos anos, né? E que eu entendi, né? Quando eu resolvi entender isso, essa clareza dessa palavra, minha vida, assim, deu um mindset e foi tudo assim, tudo acontecendo. Então, nunca depende da força de seu braço. Nunca. Daquilo que você sabe, do seu conhecimento, da sua formatura, do que você aprendeu com seus cursos, porque
Gente, tem uma coisa que é muito difícil, é ter paz na guerra. Que é muito difícil é entender que você tem que ser entregue na totalidade para Deus. Então, quando eu entendi isso, eu pude realmente experimentar desse favor. Então, experimente do favor de Deus, sabe? Não importa se você não tem uma formação, se você não se preparou, creia, faça e acredite que o favor de Deus está sobre a sua vida, que realmente as coisas vão acontecer. E os problemas, as dores, o choro é o processo. Então, mas você precisa de entender que não é nada sobre você e é tudo sobre Ele. Aleluia. Então tenha esse entendimento, tá? Essa é a minha palavra para você, isso é o que eu vivo, né? Então você que às vezes está se questionando aí, mas ela sabe fazer porque ela entende, não era assim, tá? Eu precisei de muita fé e ação, porque Deus não desce do céu para fazer nada aqui para nós. Ele precisa de usar nós mesmos. Então essa é a minha palavra para você. Dependa do favor de Deus. Aleluia! Que coisa poderosa. Eu vou finalizar orando. Em todos os programas nós vamos finalizar orando, abençoando sua pastor, vida. Agora vamos falar para ele seguir o Instagram também, né? Posso na despedida aqui eu ia dar essa não, deixa. Então vou esperar. Esperar. É porque ela já tem muito mais seguidor que eu. E eu sou fiote ainda, eu tô crescendo. Mas, por favor, siga agora a Lilian, dá os seus perfis aí para que possam te seguir. Olha, eu convido você para ir lá no meu perfil do Instagram, Lilian Gift Design. Lá tem um link lá na bio que te leva para o site que tá assim maravilhoso. É um filhinho nosso, tem só 6 meses, eu nem cheguei a falar dele, né, pastor? E você pode adquirir, você que está aí em qualquer lugar do Brasil, né? Aí logo a gente vai estar mandando para o mundo, né? Aleluia. Pode vai ser ter centro de distribuição na Europa, nos Estados Unidos. Amém, em nome de Jesus. Então, você que está em outro estado, você pode clicar lá que a gente envia para todo o Brasil e segue lá o nosso Instagram, Lilian Gift Design. Topíssimo. Vou abençoar você agora, vou orar. Lília, obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Eu estou muito honrada. Poderoso. Sabe, eu estou honrada mesmo de ver o quanto Deus é maravilhoso, né? Amém. E Ele dá essa honra na qual a gente tem pelo favor dele, né? Não por nós, né? Então, Amém. Obrigada mesmo, gratidão. Eu que te agradeço, foi muito poderoso o seu testemunho e creia, 100 vezes mais. Vou levar essa palavra aqui, é responsabilidade, gente, esse é o outro nível. E eu falo para vocês que é um nível mais hard do que quando eu precisava. É de verdade, é algo é uma responsabilidade. Amém, receba. Mas ele vai te fortalecer para suprir e vai te suprir em tudo, vai ser um negócio poderoso. Para mim vai ser um grande privilégio testemunhar tudo isso. Estar ao seu lado e contemplar o que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Feche seus olhos aí onde você está, deixa eu te abençoar. Nós vamos ter uma oração fest em todos os podcasts aqui, porque vai ser rapidão, mas poderosa. Então eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que graça e misericórdia certamente te perseguem e te alcancem em todos os seus dias. E você que está conectado conosco, creia. Deus te uniu num movimento global de prosperidade, de multiplicação de resultados, de investimento no reino, de generosidade, de cumprimento de propósito, para que você viva a plenitude daquilo que Deus tem para você. E nessa hora, Pai, eu oro abençoando cada uma dessas pessoas e declarando: fé é gerada no coração deles. Fé para viver em coisas grandes, fé para quebrar com a mediocridade, fé para sair da zona de estabilidade natural, que é ilusória, mas sim para viver o sobrenatural do Senhor. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, testemunhos poderosos vão nascer através desse programa. O Senhor vai ativar tanto a fé dessas pessoas que estão ouvindo, que eles vão não apenas ouvir a cada semana, mas eles vão divulgar, eles vão mandar para outras pessoas assistirem. A fé de muita gente vai ser edificada, fortalecida, expandida, para que vivam o sobrenatural, extraordinário, para que quebrem tudo e desfrutem da plenitude do que o Senhor, como um Pai amoroso, sonhou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Segura essa, bora multiplicar, esse é o slogan da minha vida, bora multiplicar. Né? Nós somos filhos de um Deus multiplicador e assim nós estamos aqui para multiplicar. Então agora a tarefinha para você que está no YouTube, quem está na rádio, corre lá no YouTube, Rafael Almeida Play, e você que já está no YouTube, escreve aí agora embaixo nos comentários. Coloca assim agora: eu creio que sou filho de um Deus multiplicador.
Você vai colocar isso daí como uma declaração de fé. Escreve: eu creio que sou filho de um Deus multiplicador. E dessa forma, então, o que ele vai fazer? Vai multiplicar tudo que ele colocou na sua mão. Essa listinha que você anotou, comece a crer 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Esse foi o podcast dos Empreendedores Radicais. Fica na paz. Deus te abençoe. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. This is forever. No surrender. Yeah. You know that this right here.